Fala pessoal, Ricardo na área. Terminou agora em Belo Horizonte, América 2, São Paulo 1. Um jogo vergonhoso do São Paulo, mais um jogo fora que o São Paulo joga mal. É inexplicável essas atuações que o São Paulo tem fora de casa, né? Jogando em casa amassa os adversários e fora de casa parece um time pequeno, né? Inexplicável, inexplicável. O Dorival tem muito crédito. Para mim, hoje, ele e o Abel são os principais treinadores do Brasil. Mas hoje o Dorival errou e errou feio. Porque o São Paulo foi armado de uma forma hoje que ele não jogou para ganhar no primeiro tempo e não jogava no contra-ataque. Então ele não ia para cima e também não fazia contra-ataque. Porque quando você arma o time no 4-2-3-1 com dois volantes, você não tá jogando para ganhar o jogo. Você tá jogando para fazer um jogo morno. Né? Porque você deixar o Juan sozinho na frente, sem contra-ataque, sem jogadores para contra-ataque, porque o São Paulo estava espaçado no primeiro tempo, você não tem um contra-ataque e você... Ou seja, você não quer ganhar o jogo. Você quer ficar cozinhando o adversário. E o São Paulo não pode cozinhar mais fora de casa com a pontuação que tá. Principalmente contra o América, que não ganha de ninguém. É o último colocado do brasileiro. Não tinha motivo para o Dorival fazer esse tipo de escalação. O único motivo, você buscando lá de baixo, que o Dorival tem, nesse caso, seria o dos jogadores poderem machucar para jogar contra a LDU. Talvez ele tenha ficado com medo por causa do jogo do Flamengo de ontem. No caso do Arrascaeta e Luiz Araújo sentirem a perna e poderem estar fora da final da Copa do Brasil. Mas fora isso aí não tem explicação. O São Paulo não pode abrir mão dessa forma do brasileiro. Né? O São Paulo tá parecendo um time de vários, um catado. A única coisa boa que se salvou hoje no jogo foi o Rames Rodrigues. Única. O resto era um catado. O segundo tempo era correria, tentando fazer o gol desordenadamente, de forma sem... Bom, vamos falar do jogo de cada jogador para a gente poder aí deixar mais claro o que eu estou dizendo. Né? O Moreira, o São Paulo entrou com o Natan na direita, o Moreira na lateral esquerda, o Belém e o Alan Franco. Ok, Belém e Alan Franco é aceitável. A zaga é aceitável. O Alan Franco vem tendo boas atuações e o Belém já fez uma partida muito boa. Né? O primeiro jogo dele como profissional foi excelente, foi o melhor em campo, até aceitável, porque tá pegando o pior time do campeonato. Agora o Moreira, do lado esquerdo, primeiro que a lateral esquerda do São Paulo tá mal demais, né? O Caio Paulista precisa voltar urgentemente, porque o Wellington tá mal e o Moreira não é lateral esquerdo. Você improvisar o Moreira na lateral esquerda é você abrir mão de um lado do campo de jogo. Porque o Moreira não defendia direito, tanto é que o São Paulo levou o primeiro gol do lado dele. A culpa não foi do Luan, de não ter marcado, ou de não ter dado condição para o jogador do América. Porque o Luan deu condição para o jogador do América. O problema não foi esse, o problema foi 1-2 nas costas do Moreira. Jogada de juvenil. Né? Não pode fazer 1-2 nas costas, assim, tocar e sair. Isso aí é marcação. Isso aí é gol que não existe mais. 1-2, o cara, ou ele dá distância pro jogador, ou ele marca em cima e não deixa o cara tocar pro outro no fundo. Então, o Moreira não é lateral esquerdo. Improvisou de forma errada. Né? O Dorival começou por aí, improvisou de forma errada, porque o único lateral esquerdo, quem é mais velho lembra disso. O único lateral esquerdo que jogava bem com o pé direito na lateral esquerda, que jogava muito, era o Júnior do Flamengo, na década de 80, aquele time do Zico. Fora isso aí, jogador da lateral esquerda, que é destro, é improvisado e muito improvisado. Não precisava fazer isso aí. Tinha um Wellington no banco. Ah, tá com medo que machuque, mas e aí? Como que você faz? Então você abre mão do jogo. Aí você abre mão do brasileiro. Aí você corre risco no brasileiro. Então, assim, o Moreira foi escalado de forma errada.
O São Paulo não precisava de 2 volantes contra o América, o Luan e o Pablo Maia. O São Paulo poderia ter entrado num 4-3-3 ou num 4-4-2. Né? Um volante o São Paulo tem que ter, mas 2 volantes é demais. O time estava lento demais no primeiro tempo. O Rames Rodrigues era o único jogador que estava dando continuidade nas jogadas, porque ele esconde muito a bola. Né? É difícil tirar a bola dele. O Wellington Rato pela direita e o Michel Araújo pela esquerda, tava muito espaçado o time e eles estavam errando muito passe. Também abaixo, porque o time não tinha contra-ataque, o time não conseguia armar a jogada, não tinha contra-ataque e o Juan estava isolado na frente. O Juan é centroavante, ele era centroavante da base. Ele era goleador da base, fez parte da seleção brasileira de base como centroavante. Só que não dá para você deixar um menino desse aí de centroavante sozinho lá na frente e colocar o time atrás. Ele não vai fazer nada lá na frente, ele vai ficar correndo que nem um louco lá e não vai receber bola. Como não recebeu. Fez uma jogada só, que ele enfiou uma bola pro Natan no primeiro tempo. Fora isso, o Natan também, pô, capricha no passe pro Rames Rodrigues para fazer o gol. Pô, difícil chegar na linha de fundo. Chegou, dá o passe forte pro cara fazer o gol. Tava na cara do gol. Cruzou na mão do goleiro. Então o Dorival escalou mal o time. Colocou um monte de canhoto no time e o time espaçado. O Rames Rodrigues pegava a bola, não sabia para quem tocar, todo mundo longe. Não tinha jogada de triangulação no meio. Quando você arma um time assim, você tem que ter um jogador que chega junto com ele ali para você, né? Seria o caso do Alexandre Pato. Aliás, o Dorival Júnior, ele não vai, pode esquecer, galera. O Dorival Júnior não vai escalar o Pato de centroavante. Ele não vê o Alexandre Pato como centroavante, ele vê o Alexandre Pato como ponta de lança, como um jogador de armação. Né? Ele vai brigar ali com posição com o Luciano, um pouco ali com o Lucas, com o Wellington Rato, com o Michel Araújo, mas centroavante esquece. Ele não vai deixar de escalar o Juan para pôr o Pato. Não vai fazer isso aí. O Dorival já deixou claro nas escalações dele que ou ele põe o Calero ou ele põe o Juan como centroavante. Se ele escalar o time com centroavante, vai ser um dos dois. Então o Alexandre Pato vai entrar em outra posição. Mas ele deveria ter armado o time de outra forma. E não da forma que o São Paulo entrou em campo. Então o São Paulo abdicou do primeiro tempo mais uma vez, né? Porque o São Paulo tem jogado mal os jogos de primeiro tempo. E depois quer correr atrás do segundo tempo de forma desordenada. Então hoje o Dorival deu uma de Rogério Ceni. Inventou. Não pode inventar. Querer ficar inventando no meio do campeonato. Não dá para ficar fazendo... Você vai fazer uma experiência, você pode até fazer. Mas não com o time armado de forma de forma errada. Hoje o São Paulo foi armado muito mal. E pagou por isso. Porque o América mereceu ganhar o jogo. Com 1 a menos, os caras ganharam o jogo. E aí contamos com uma arbitragem, com um trio de arbitragem horrível, né? Um árbitro ruim. No primeiro tempo, ele matou um lance do Rames Rodrigues que tinha enfiado a bola. Ele preferiu parar o jogo, dar cartão amarelo pro jogador do América, sendo que o Rames Rodrigues recebeu a bola e tocou na frente pro Rato. Ele ia sair na cara do gol. Ali poderia ser mudar o jogo, né? São Paulo sai na frente. Um árbitro ruim. No segundo tempo, aquela palhaçada com aquele jogador do América que não saía do campo, foi expulso de forma... quase quebrou a perna do Wellington. Entrou de forma violenta, sem motivo, né? Porque aquela jogada na linha de fundo, o Natan não precisava ter parado, porque o jogador do América se machucou, caiu e rolou para dentro do campo, então o Natan seguiu com a jogada e não tinha sido falta. Então, o trio de arbitrar, o bandeirinha não sabia para quem dar, várias jogadas que ele não sabia para onde ele apontava a bandeira. E para variar, eles colocam uma arbitragem ruim quando o São Paulo joga fora de casa. Mais uma vez. Mais uma vez. E o São Paulo precisa dar mais atenção para o brasileiro, porque vai começar a cair na tabela.
E aí vai ter que correr atrás e vai ter que armar times melhores, para poder não cair. Né? A gente sabe que o São Paulo tem um jogo importante quinta-feira, mas não precisa inventar tanto assim. Né? Não precisa inventar tanto. O que mais aqui, galera? O Pablo Maia também. Jogou mal demais, né? Jogou mal demais. O segundo gol lá, em vez de ele ir na bola, ele quis ir no corpo do jogador que estava no embalo. Foi mal, foi mal. Jogou mal, sem explicação também. O Wellington estava no meio da área. O Wellington estava no meio da área aquela hora lá. O que ele tá no meio da área? O jogador, ele tinha que estar na lateral esquerda. O jogador saiu com a bola do lado direito. Lado esquerdo da defesa do São Paulo. E o Wellington estava no meio da área lá, sem marcar ninguém. Quando o cara fez o gol, ele estava dando carrinho de forma errada lá. Em vez de estar marcando na lateral esquerda. Então o São Paulo está muito mal do lateral esquerdo. Muito mal. Se o São Paulo não abrir o olho, vai começar a cair, pessoal. Né? O Dorival precisa refletir, precisa se reunir com a comissão dele lá e começar a escalar melhor. Né? Deixou o Luciano no banco, mais uma vez. Luciano tem sido decisivo, pôs tarde demais o Luciano no campo. O Lucas. Você não tá isento de se machucar em nenhum momento do jogo. O jogador pode jogar 5 minutos e se machucar. 10 minutos e se machucar. Ele tinha que ter modificado o time, no mínimo, rever esse erro que ele fez de escalação no intervalo do jogo. Para o São Paulo já entrar melhor para poder ganhar o jogo. É lamentável esse jogo de São Paulo. O Alexandre Pato bateu mal o pênalti também, né? Fez o gol. O pênalti do Pato é sempre com emoção. E aí fez no rebote, mas... E os 2 gols do América, 2 gols que... um de triangulação nas costas do Moreira e o outro... a jogada que o cara fez o que quis ali também do lado esquerdo. E é sempre do lado esquerdo, né? Que o São Paulo leva gol. Então precisa... o Arboleda. Pô, que árbitro ruim, cara. Ele expulsou o Arboleda, todo mundo no campo, o cara escolheu um jogador e expulsou o Arboleda. Por que expulsou o Arboleda? Expulsou o Arboleda porque ele entrou no campo. Pô, entrou no campo, tava todo mundo dentro do campo discutindo. Porque tava cheio, os jogadores estavam tudo brigando. Ele escolheu o Arboleda de bode expiatório e expulsou. Então o São Paulo precisa abrir o olho no brasileiro, precisa se esforçar mais. O brasileiro não é brincadeira. E o São Paulo não pode ficar brigando lá embaixo, no Z4 lá, porque a gente sabe que para sair dali é difícil. Né? Você jogar uma final da Copa do Brasil, com o elenco que o São Paulo tem, jogando a semifinal da Sul-Americana e ficar lutando no Z4, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Então, precisa abrir o olho aí no brasileiro e parar com esse tipo de escalação, de inventar coisa que o Dorival tem feito. Né? Michel Araújo errando muito passe, Wellington Rato errando muito passe, abaixo, muito abaixo. Né? E depois que o negócio foi pro brejo, não adianta nada. Você ficar pondo Caleri, se matando lá. Aí fica difícil. Bom, é isso aí. Agora o São Paulo volta de BH, se preparar, já tem que focar na Sul-Americana. E a torcida de São Paulo vai encher de novo, né? Porque é isso que o time tá esperando. Perde fora. Perdeu 5 hoje. A 6ª derrota no Brasileiro fora. Empatou 4. Campanha de time rebaixado. Não dá para ganhar só dentro de casa. Agora vai lutar na Sul-Americana aí. E eu acredito que vença. Porque aquele time da LDU é ruim também. E com a força da torcida do Morumbi, o São Paulo vai virar. E eu acredito que vai virar.
Mas não dá para ficar dependendo do Morumbi. Já falei, se o São Paulo jogar assim, por mais que o Flamengo esteja mal, e vamos torcer para o Arrascaeta e o Luiz Araújo não voltarem, se o São Paulo deixar o Flamengo jogar e o Flamengo der um abafo, porque o São Paulo tá jogando mal demais fora, o Flamengo abrir 3-0, o São Paulo não vira dentro de casa, porque não vai, haja grito e haja torcida no estádio para poder virar esse jogo. Né? Ou o São Paulo ganhar o jogo no Morumbi e depois jogar mal fora. Também pode ser desclassificado no Maracanã. Então, precisa ter o São Paulo, o Dorival e a comissão precisam criar um ambiente diferente fora de casa para os jogadores. Os jogadores têm que entrar com gana, tem que jogar no limite. O jogador do São Paulo, o time do São Paulo, esse elenco do São Paulo precisa entrar com a mentalidade de jogar sempre no limite. Senão não ganha. Senão não ganha. É sempre no limite. Não adianta, eu vou entrar no limite agora, vou jogar tudo que eu posso, todas as minhas forças agora, porque agora é o jogo final da LDU, tem que ganhar. Mas, tá no meio do campeonato contra o América, depois a gente reverte. Pode jogar assim, com essa mentalidade. A mentalidade do São Paulo fora de casa tem que ser mentalidade de final de campeonato. Todos os jogos. Todos os jogos tem que ser assim. O Palmeiras entra assim, fora e dentro. O São Paulo também precisa criar essa gana de fazer resultado positivo fora de casa. Resultado positivo fora de casa não é empatar. Porque empatar não serve para nada. Tem que ganhar os jogos. O Botafogo tem um elenco tão bom, melhor que o do São Paulo assim? Não tem. Os caras estão ganhando dentro e fora. Então o São Paulo precisa dar esse gás aí. Beleza? E torcer para que esses árbitros aí que têm apitado os jogos aí do São Paulo sejam melhor escalados, porque o São Paulo tem pegado cada árbitro, cada bandeirinha aí que, pelo amor de Deus. Beleza? O vídeo foi esse aí, pessoal. Quem puder se inscrever e dar aquele like pra gente ajuda bastante o canal, tá bom? Um abraço e até amanhã.